Olá, tudo bem? Quinta-feira, feriado nacional. Hoje os católicos comemoram o Corpus Christi. E nós aqui no Vida Inteligente comemoramos mais uma celebração, imbuídos desse mesmo espírito que os católicos. Nós também estamos aqui mais uma vez, reunidos nessa nossa egrégora de paz, de harmonia, de tranquilidade, de felicidade de estar compartilhando esta uma hora com vocês, todas as quintas-feiras. Temos hoje aqui o prazer de receber em nossos estúdios 4 irmãos muito queridos, o Marino, o Alvin, a Rosicler, a Norma, mas a nossa equipe técnica que se esforça toda quinta-feira para levar essa coisa boa para vocês. E também mando o meu abraço a todos os nossos amigos do Brasil agora, além de Florianópolis, da Europa, de todo o planeta e de lugares que eu ainda tenho certeza que não ia falar. Né, são os lugares acessíveis e inacessíveis que vocês nem fazem ideia. Mas tudo bem, tudo isso aqui é questão de tempo. Tem gente que ainda não crê em muitas coisas, como nós também, nós próprios aqui que estamos falando hoje, não críamos há muito tempo atrás em algumas coisas, hoje nós cremos, outras coisas que nós críamos não cremos mais. Isso que é o elan da vida, isso que é o gostoso, o eterno aprendizado de você admitir, de você mudar, ter a coragem de mudar, de se despir de certas roupas, jogar fora, diminuir a nossa bagagem, como tem aquela parábola, né, do viajante também, que todo mundo conhece, não vou repetir aqui. E hoje, como eu gosto sempre de colocar o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, nosso convidado de hoje, em frias, entre aspas, como eu digo, que, claro, se eu faço isso é porque eu sei que ele tem capacidade de dissertar sobre os temas que nós vamos escolher. E quem recebeu a mala direta, e as pessoas das listas de discussão também, deve ter estranhado muito. Quando eu coloquei aquelas 4 palavras esquisitas, Satyanasti Parodharma, o que será que esse grego está querendo dizer com essas coisas? Nós moramos no Brasil, será que isso aí é grego? Não, não é grego. Isso aí é sânscrito. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite. Abertura, beleza. Você gostou da abertura? Gostei. Você começou sério, estranho assim, pô, será que hoje o mundo não vai ser chamado? Não, era só... não. Você estava fazendo aquilo, quando você começa assim, então daí fica vendo, você começa a falar para a abertura, né? Então, assim, é constar, falou assim, se despide das coisas do dia a dia para daí sentar aqui agora. Então, agora você está sentado, até agora há pouco não. Quando você começou a dar boa noite, ainda não estava, agora você está. Agora eu já estou. Agora já está, agora já está, agora está tranquilo. Aqui, como o nosso programa é muito franco, muito aberto, eu particularmente hoje, apesar de toda essa festa, eu não tive um dia agradável. Eu tive discussões desnecessárias, tudo. Então, como o Jorge acabou de dizer, isso tudo a gente tem que transmutar antes da gente sentar aqui. Porque nós não somos nada diferente de vocês. Nós estamos humanos, temos as mesmas situações que vocês passam, não somos, eu pelo menos particularmente, não sou diferente em nada de vocês. Então eu vim de um dia atribulado, eu tive que trabalhar muito mentalmente, emocionalmente, para não poder transmitir isso aqui para vocês. E tenho certeza que já estou devidamente harmonizado, voltei ao clima que nós precisamos ter, né? Já está bento. Já estou bento, exatamente, Então, o importante é estar aqui. E esse clima que a gente reitera toda quinta-feira, que é uma felicidade. Felicidade, eu estou tentando perenizar essa hora de toda quinta-feira. Eu perenizo, quando não consigo fazer isso, eu pego o DVD que a gente transforma os nossos programas, revejo ele em casa, reflito sobre o que nós falamos, tento praticar aquilo que a gente fala aqui durante essa uma hora. Eu espero que você absorva bem o que nós vamos conversar hoje, que eu acho um assunto de extrema importância, e você vai entender bem, e você vai, assim como o atni, atniatat, que a gente tem repetido muito, o um no todo e o todo no um, você vai se acostumar também e vai colocar como prioridade na sua vida o Satyanasti Parodharma também. Jorge, agora o palestrante é você, né? Parecia que era eu. Ué, palestrando tem 2 pessoas conversando. Tem 2 pessoas conversando, é verdade, assim. Jorge, essa frase é em sânscrito, né? Vamos falar um pouquinho do sânscrito. A gente fala uma série de coisas, e o sânscrito é a mais velha das línguas, ou não? Mais antiga das línguas? Não, desse ciclo, né? Do ciclo ário-semita que iniciou quando começou a raça ária
na quinta subraça Atlante, a subraça semita, aí foi tirada a semente, escolhido um grupo de seres, né, da quinta subraça Atlante para formar o que viria a ser a raça ária, né, ou o ário semita, que seria a raça branca. Aí então, migram para a meseta do Pamir, e aí há uma série de etapas, que a gente até vai conversar em seguida, e aí, então, um dos idiomas falados no início, né, e é tido como língua sagrada por causa disso, porque era a época em que o Manu Vaivasata, que foi quem gerou a raça ária, e o próprio Buda Mercúrio, na primeira subraça ariana, estava presente, e a linguagem utilizada era o sânscrito, por isso é tido hoje como língua sagrada, mas é a língua falada nos primórdios da Aryavata, que é a Índia, o que se conhece hoje como Índia, né? Nós já falamos muito de Atlântida e dos Atlantes, tudo. Os Atlantes tinham uma linguagem própria ou não? Tinha. Como ela era Atlante o nome da linguagem? Existe remanescência disso hoje ainda ou não? Não tem nem registro sobre isso, Não, porque assim, na Atlântida, então ela é dividida em 7 cidades-estados, né? Uma das cidades-estados, ela está localizada no Brasil, e pegada do Amazonas ao Mato Grosso e até a planície de Goiás, e era a cidade dos telhados resplandecentes, o Eldorado no Brasil. Eldorado, sim, que já fizemos um programa sobre isso. E tinha a ver com a quarta cidade Atlante. Aí nessa época em que Atlântida viu o seu apogeu, havia convivência da divindade com a humanidade. Então, 7 cidades-estados, cada uma governada por um rei Atlante e ladeado por um rei coluna e uma rainha coluna. Então, o rei e mais um rei e rainha, para fazer os 21. E aí a linguagem era o que hoje poderia se conceituar com a linguagem agartina, isso que era a próxima misturada pergunta. Misturada com a linguagem atlântica, que depois derivou, né? Um dos derivados é o egípcio, e outro o que você falou agora é o sânscrito. Sim. E depois deriva, a partir do momento que esses povos se deslocam, né, para formar as sub-raças, que eu vou falar em seguida, e tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Então, esse deriva, se cria o árabe, né, se cria todas as línguas europeias, depois se cria as bases do latim, depois evolui para ser a língua do futuro, a língua do Avatara, a língua do Buda do futuro, né, do semente dos avataras, do Manu Colheita, que é o português, né, que é o português brasileiro. Português brasileiro. Tá. Só porque, por exemplo, nós começamos no meio, eu não dei boa noite, né? Pode dar. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Eu sei que tem o pessoal de Araruama, Opa! No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Região dos Lagos, já estive lá. Então, tem muitos amigos lá. A Marlene está nos assistindo, então um grande fraterno abraço. Obrigado por estar nos assistindo. Com certeza. Aos daqui, eu sei que tem a Priscila está assistindo, a Ana Lu, o pessoal em casa, Daranes e Dias esteja assistindo, né? Pessoas que não sabem o nome. Mas hoje tem o Vitor. O Vitor que esteve aqui no programa Vitor passado. Manuel de Abreu Pereira? O Vitor, não, o nome dele. Ele está em Natal com a esposa e está conectado na internet, segundo o Alvin, nos assistindo agora. Figuraça. Então tá lá, um grande abraço. Então, e assim, eu queria dar um abraço a todos, né? Até aqueles aos quais a gente não teve contato ainda, e agradecer porque assim, o que se cria aqui, o que a gente conversa aqui, o que aparece para ser falado, a própria escolha do assunto, que geralmente você que intui, você que escolhe o que a gente vai conversar, ele é fruto de um sistema de forças, né, do qual participam todas as pessoas que estão aqui conversando, quem está aqui sentado, quem está aqui dando suporte técnico, quem está em casa, que a gente nunca conversou, quem está em outro estado, outro país. Esse conjunto, esse sistema de forças, então, se entrelaça e gera aquilo que quer ser falado. Então, isso aqui é o resultado, né, da boa intenção, da boa disposição, né, da postura perante a vida, né, do desejo de saber de todo mundo que está gastando uma hora da vida para nos assistir, né? Então, aproveitar hoje, eu não tinha conversado isso ainda, mas então agradecer, porque o que se produz aqui é o resultado do que vocês pensam, nem mais nem menos. Com certeza, e que a gente continue por muito e muito tempo. E só aproveitando que você falou de início, né, já passaram recém 10 minutos, dá tempo. Sem problema. Né? A questão de então ter um dia tribulado e daí você vem aqui, então você achar assim que negócio assim, eu não sou digno, assim, quase como se assim, entrando no inferno de Dante, achando que vai se perder, sabe? Não tem nada disso, porque assim, mesmo a divindade, quando ela vem para encarnar, como se fala, né, quando ela vem para trabalhar na humanidade, ela está sujeita às regras da humanidade.
né, as regras da superfície. E uma das regras da convivência entre o humano e o divino é o seguinte: vale as regras do plano. E a regra do plano hoje é sublimar, é transformar, né, é fazer com que evolua, não a nossa parte espiritual, Atman, Buddhi, Manas, né, que seria o princípio divino de cada um, porque esse é o que é, né, vive no sempre. O que tem que evoluir em cada um de nós é a alma humana. E a alma de cada um de nós é a alma da nação, é a alma da própria humanidade, essa que tem que evoluir. E o que tem nela? Aquelas criaturas geradas pela própria humanidade, né, que estão num desvio do que seria Dharma, do que seria a lei, que são criaturas criadas densamente e inconscientemente. Essas é que têm que ser sublimadas e trazidas ao contato com a sua origem, né? E aí essas são as que a gente conceitou como erro. Então, quando um erro se manifesta, quando eu erro, eu digo, pô, erro, seja bem-vindo, e eu vou errar mesmo, e erro bem, né? Só que aí não acontece o seguinte: eu nunca vou alimentar a culpa, o arrependimento, esse tipo de coisa, que isso não leva a lugar nenhum. Errou. A questão é a seguinte: não se erra duas vezes. Errar uma vez é evolução, errar duas vezes a mesma coisa, daí já é burrice, que é desperdício de energia e alimentar aquele o qual a gente deveria sublimar. Porque nos cabe a responsabilidade sobre a família ou o entorno físico que a gente tem, e nos cabe a responsabilidade maior ainda sobre a família invisível que nós geramos. É verdade. É verdade. E essa família esquecida, e esses filhos renegados que nós criamos e depois nos recusamos a ter contato com eles e não os sublimamos, esses é que formam a egrégora humana que tem que ser trabalhada. E os erros sucessivos, né, de todos aqueles que nos antecederam, é que estão hoje postos à mesa para que a gente sublime. Então, sim, em cada um de nós se resolvendo, se resolve toda a fatia humana que nós representamos. E o que é se resolver? É fazer com que aconteça o erro, aconteça a dúvida, aconteça a evolução, e aí evolui o físico, o vital, o astral, a mente concreta, e a Atman, Buddhi, Manas, a divindade, se integra, se interpenetra, se mistura, se plasma, se funde, se esparge, né, no plano físico, e aí o humano e o divino passa a ser uma coisa só. A matéria mais densa, que é o humano, adquire a visão divina, e a divindade, antes limitada, adquire o poder de geometrizar. O que é o geometrizar? É pensar humanamente. E toda vez que a divindade se manifestou e levou um pau da humanidade, todos os avatares, né, que sofreram desnecessariamente, sofreram por quê? Porque eles se limitavam por não ter a competência humana de geometrizar. A competência humana para controlar emoções, a competência humana para criar mentalmente, entrelaçar e estar isento daquilo que já existia para criar o novo. E esse é o conceito de erro humano, no qual toda a divindade pereceu. Só que agora já não mais, a gente já está num outro estado de coisas. Eu sei, pode parecer esquisito as pessoas levarem num programa de televisão, vamos dizer, assuntos pessoais, ou ter coragem de falar, mas por que eu falo? Mas não são, só me permite, são a gente fala exatamente porque tenho certeza que as pessoas, muitas delas, passam pela mesma coisa que eu acabei de dizer, o que eu passei hoje, e não entendem o processo. Então, quando a gente está aqui em família, numa grande sala, com muita gente, se sente como estivesse aqui conosco, quando a gente aborda isso, a gente tem certeza, como o Jorge disse no começo, que tudo é esquematizado pela lei, que nós vamos falar agora daqui a pouco, para que tudo seja colocado, é o que tem que ser discutido, não é isso? Claro que sim. É porque a gente levar a vida, ou usar uma vida, pensando só naquilo que os olhos veem, para usar um termo humano para descrever, é um absoluto egoísmo. Você ignora o que você não vê e vive em função do que você vê. Isso é uma posição egoísta. Você tem que pensar naquilo que você não vê e que entrou em atividade para que você pudesse existir e sublimá-lo. Entende? Então, o conceito humano de erro, né, é resolver toda a coisa humana que ela é originada lá atrás, no início da humanidade, quando aconteceu o conceito de não. Sim. Né? Sem o qual não existiria um atalho humano para a evolução, não é? E a própria divindade continuaria limitada na sua projeção na matéria mais densa, o que hoje não acontece. Então, sim, erro, seja bem-vindo. Não, erro, seja bem-vindo. Então, pense assim também. Até porque o erro, o mal absoluto, na sua essência, ele não existe. Porque, vamos supor assim... Falamos no último programa exato, sobre isso, né? O medo, ele só existe porque ele é uma negação da coragem. Então, quando ele se manifesta, eu entendo, sublimo, transmuto, e naquele local onde existia um ser denso,
né, ligado à coragem, passa a existir a coragem. E aí vale para todos os atributos, todos os adjetivos, todas as coisas humanas. Aí você fazendo isso, você transforma o astral. Em fazendo isso, em transformando o astral, você faz com que toda essa fatia desse plano, ela tenha contato com aquilo que já existe nela, que são as emoções do futuro. Pela proximidade da divindade com o humano. Aí mistura os dois e cria uma coisa nova, cria surpresa para a humanidade e para a divindade. E isso que a gente está conversando agora, que aparentemente não tem a ver com o assunto, é exatamente o Satyanasti para o Dharma. Exato. Bom, falando nisso, nele, então, no assunto principal. Voltamos aqui então. Satyanasti para o Dharma. O interessante, só para... Aí eu já deixo você falar direto. Não, tem... Eu pesquisei, até anotei aqui, eu não costumo fazer isso, uma colinha, mas eu li antes no Google, nos instrumentos de pesquisa, a maioria das interpretações do Satyanasti para o Dharma não há religião maior ou superior à da verdade. Mas, em compensação, a palavra religião teria outros significados também, entre eles, eu poderia repetir, não há virtude maior, superior à da verdade, não há lei superior à verdade, não há justiça superior à verdade e não há dever maior superior à verdade. Então, eu só quis falar essas 5 palavras, Jorge, que até tem outras, né, vamos dizer, mas sempre em cima da verdade. Nós já fizemos aqui, no Vida Inteligente, um programa, nós dois aqui, exclusivamente sobre a verdade. Então, antes da gente pegar embalo do Satyanasti para o Dharma, para falarmos sobre essas 5 definições aqui, o que significa cada uma delas, uma leve pincelada do que é a verdade. Muito discutível, tem gente que agora quando a gente falou sobre a verdade, nós não tínhamos acesso ao Brasil e ao mundo, né? Aos outros lugares sim, no mas mínimo. ao Brasil e ao mundo não. Eu não sei, você que está dizendo. Eu sei, eu estou falando então. Eu gosto quando o seu olhinho brilha, é isso que eu gosto. Porque a gente porque aí vem coisa. Então, é uma coisa muito divertida. Entendeu? Então, eu gostaria que você dissertasse em rápidas pinceladas a verdade. Que todo mundo fala sobre verdade, mas tenho certeza que ninguém sabe o que é verdade. É uma coisa interessante. Então, assim, se a gente pudesse olhar para a verdade, né, e aí tentar descrever a verdade não teria som, cor, movimento, porque a verdade, ela é o que é. A gente podia, assim, aproveitando o dia de hoje, não ligado à questão da religião, dizer assim, que a verdade é Deus. E Deus é a verdade. Mas não Deus no sentido antropomorfizado das religiões. Deus como divindade criadora, né, como a fonte da organização cósmica, aquilo que vai transformar vida e energia em vida e consciência. Isso é verdade. A verdade, ela é una, ela não se altera. O que altera é a maneira como nós interpretamos a verdade humanamente e aí então geramos as questões que a gente tem que trabalhar. Tanto é que é o seguinte, sempre existiu o bem no bem, que era a divindade em si. Aí a divindade se divide, né, se polariza e cria o mal no bem, que é o não cósmico, que é aquilo que se tem hoje como a questão da queda dos anjos. Ainda é sem existência de mal, ainda é a verdade absoluta, né, que é o mal existindo no bem, para quê? Para que a humanidade evolua mais rapidamente. Aí a humanidade, durante essa existência, ela faz o quê? Ela interpreta o mal no bem como mal no mal, e cria a sua própria visão do que é o mal. E a partir daí, então, que se cria o conceito de inverdade, ou não verdade, ou mentira, ou o que seja. Sim. A mentira, como um ser, como um ente, ela só existe porque ela é criada pelo ser humano e alimentada pelo ser humano. Ela em si, cosmicamente, não existe. Toda a ausência da verdade é humana. Toda a verdade, ela é humana e divina. A falta da verdade, a ausência da verdade, a lacuna da verdade, que na verdade seria como se eu criasse uma lacuna da questão divina. Não, aqui a divindade não se manifesta, aqui não existe o conceito primordial do que é divino, ela só existe porque alguém está alimentando essa mentira às custas da sua própria vida. Eu crio uma mentira, eu alimento essa mentira, e é um ser vivo, é um elemental entrelaçado, a gente conversou aqui, tudo que eu crio, sim, como mente concreta ou como astral, né, como desejo, é um elemental entrelaçado que forma o próprio plano que dá origem, né? Então, quando eu crio uma inverdade, quando eu crio uma mentira, é um ser que eu criei, ele está alimentado a mim, está ligado a mim e a todas aquelas pessoas que também compartilhem ou mintam aquela mentira em outros lugares qualquer do planeta.
E ele existe como uma lacuna. Fora da mentira, o que existe é só a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a coisa imutável, a coisa em si é o todo. Então, a falta da verdade, ela é mantida, é alimentada às custas da vida do próprio ser humano. Se ninguém alimentar o que não é verdade, por si só, ele deixa de ter a vitalidade, a energia para se manter vivo, entrelaçado ao corpo físico, vital, astral do ser humano e fazer com que então ele tenha as decorrências e ele deixa de existir e se harmoniza o plano. Entende? Só que depois, por incompreensão humana, essa falta da verdade ela é perpetuada. E isso que se busca a maneira de sublimar nas escolas de iniciação, os caminhos que cada um de nós segue. Tá, então o que a frase que nós acabamos de dizer, Satyanastya para o Dharma, significa então ao pé da letra para que seja inteligível, vamos dizer? Sim, só que aqui assim... porque a questão da verdade, ela no nosso conceito aqui, ela é muito relativa, porque todo mundo busca a verdade, acha que tem um pedacinho da verdade. Então todo mundo fala, você explanou bem, mas... Não, agora nós vamos conversar sobre o que exatamente, Então vamos lá. Então assim, a ideia é assim, se a gente sabesse aqui, fosse explicar o que é o Satyanasti para o Dharma, ou Satyatnasti para o Dharma, que não existe religião superior à verdade, ou não há religião superior à verdade, só que daí tem a palavra Dharma, que é interpretada como verdade, mas pode ser interpretada como lei, e Dharma é a lei. A lei, quando se fala assim, a lei imutável, que a tudo e a todos rege, né, é karma, que é uma expressão de Dharma, que Dharma é a lei única, né? Então, não adianta a gente só vir aqui explicar o que é isso aqui. Vamos explicar assim, da onde surgiu o Satyam, ou Satyatnasti para o Dharma. Satyanasti para o Dharma, ou Satyatnasti para o Dharma, sânscrito, como se disse nisso. Da onde surgiu? Por que surgiu? Por quê? Quem criou? Como chegou até o Ocidente? Essa fonação tem algum poder, alguma... Não, é bom primeiro que se diz assim... Alguma entonação especial? Akbel, Devavani, o anjo da palavra, né? O Akbel, que ele é o planetário e ao mesmo tempo ele é o rei da sexta cidade Agartina, que está potencial para acontecer para a sexta humanidade, ele fala, a pronúncia de uma palavra sagrada, sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Perfeito. E pode ser o Aum, ou o Om, ou o Satyanasti para o Dharma, ou um mantra qualquer, independente do que seja. Se você não sabe o que você está falando, né? Não nós, né? Qualquer um de nós, significa o seguinte, você não está... Quando eu sei o que eu estou falando, quando eu sei o significado que eu estou falando, eu estou olhando nos olhos da coisa em si e ela me olha de volta. Quando uma palavra... eu sei o significado, e eu olho para essa palavra me olha de volta, essa palavra me dá o poder que ela representa, e aí vem a magia da palavra. Aí vem o poder dos magos, né, dos teurgos, dos alquimistas, que ele mexe com o mineral, com o metal, o que seja, ele maneja os elementos da natureza, né, baseado na palavra, mas por quê? Porque ele olha para a palavra, e a palavra que é um ser vivo, olha para ele de volta, há uma transferência de poder, né? E aí então entra em atividade o que se deseja, não é? Com o cuidado de que a magia e essa coisa toda ela tem que ser feita usando as leis naturais, dentro dos limites das leis naturais, em prol da lei. Fora disso é desaconselhado. Bom, então, se eu não souber o que significa, nada, não vai adiantar nada, né? Eu estava vendo outro dia, então, na internet, então, uma ordem, né? Então tem lá mantra para isso, mantra para aquilo outro. Então assim, mantra assim, desde você acordar e escovar os dentes até mantra para, chama assim, Satya Viraj, tem umas coisas assim, sabe? Mas não adianta, é bobagem, você vai ficar com aquela sensação que você está fazendo magia, que você está desenvolvendo uma coisa poderosa. Você vai estar se auto-enganando. Totalmente, isso é diversão. E a diversão assim, o astral, ele é dividido, pensa-se que em 7 partes, né? Mas no astral é dividido em 49 partes, onde residem os 49 fogos de Kundalini, né? Então, quando você vai e se diverte, você pega e fala uma frase sem nenhum sentido, você criou elementais entrelaçados fraquinhos na parte mais densa, mais baixa do astral, que a única coisa que ele te faz é te dar o prazer, ele te deixar um pouquinho vitalizado, para você sair meio turbinado de casa, anda um pouquinho, tropeça ou perde o ônibus, já acabou todo aquele estado de graça artificial, ele acaba ali. Por quê? Porque não existiu nada. Sim. Tá certo? Bom. Então, assim,
para chegar no Satyanarayana Paradharma, ele é um lema criado pelo Maharaja de Benares. Benares. É. Benares é uma cidade que fica mais ou menos nessa posição aqui assim na Índia, norte, sul, mas um pouquinho mais a leste na Índia, e é tido como uma cidade santa, sagrada do hinduísmo, porque é dito como se ela tivesse sido fundada pelo próprio Shiva. Né? Sim. Sim. Hoje tem outro nome, não consigo ver o nome, mas em seguida vem. Tá? Tem outro nome Benares hoje. Tem outro nome? Hoje tem outro nome. Mas tinha uma família também que era... sim, já sei, tem razão. Varanasi, alguma coisa Isso, assim. assim. Não é? Que era de uma família, inclusive esse Satyanarayana Paradharma era o lema de uma família, né? Não de uma família. Como é que é o nome? Não de uma família. Assim, então, Benares, ele teve uma série de Maharajas ou Maharajas, né? E Maharaja, que é um termo que se usa no Brasil, ele é uma cuptela aportuguesamento de Maha, M-A-H-A, que é grande em sânscrito, Sim. e Raja, R-A-J-A, que é rei. Maharaja, grande rei. Então, o conjunto de governantes de Benares se chamavam Maharajas, né? Ou Maharajas, né? Começou por volta do ano 1000, e esse que criou o Satyanarayana, ou Satyanarayana Paradharma, foi por volta de 1870. 1870. Que ele criou esse lema, e que depois então foi adotado pela Sociedade Teosófica por Blavatsky, e é dessa forma que chegou no Ocidente. E já vamos falar onde Blavatsky entra nesse processo, né? E o porquê que chegou nessa região lá de Benares, porque foi criado esse lema. E é muito interessante que é o seguinte, mais ou menos no ano que o Maharaja de Benares, esse último, ele morre, 1889, é exatamente o ano em que as coisas começam a acontecer da transição do Oriente para o Ocidente. E Blavatsky, ela nasceu em 1831 e morreu em 1891, viu? 60 anos. Né? Mais ou menos também na época em que a coisa começa a se mudar para o Ocidente. E ela diz na Doutrina Secreta, no volume 1, página 62 da primeira edição em português, que no século XX há de vir um discípulo mais capacitado do que ela para revelar aquilo que os mestres desejam e mostrar que existe uma ciência chamada Gupta Vidya. Seria José Henrique de Souza? Seria José Henrique de Souza, exatamente, que nasceu em 1883. Aí então, a Gupta Vidya é a ciência secreta, é a tradição das idades. O que acontece? Então, como é que Blavatsky chega lá? Como é que começa o movimento teosófico, a sociedade teosófica, e como que isso tem a ver com hoje? Então, isso que assim, quando a gente se propõe sempre aqui a desmistificar e desmitificar o processo como um todo, então vamos mostrar por que tem o Satyanarayana Paradharma, né? E como que o Brasil se insere nisso, e por que foi criado, e como que houve essa transição para cá. Esse que é o objetivo. E aí então, e depois a gente fala, não há religião superior à verdade, aí interpretar a verdadeira acepção da palavra e ver onde é que fica a religião do ponto de vista de criação cósmica e onde é que fica a verdade. Religare mesmo, né? A religião do religo, religas, religare, né? Que é ligar o homem ao seu próprio princípio, a divindade é si mesmo que já está nele, mas do ponto de vista cósmico, do ponto de vista físico, onde se situa uma religião e onde se situa a verdade. E por que fisicamente é impossível que um seja superior ao outro e por que foi criado esse lema. Então, assim, quando terminou a raça Atlante, então, a Atlântida, ela ficou no seu apogeu por 200 mil anos, existiu por mais ou menos 1,5 milhão de anos, teve todas as 7 sub-raças, Travates, Homo habilis, Semitas, esse pessoal todo, né? Por volta da sua 5ª sub-raça, como a gente falou de início, parte desse povo semita foi retirado da Atlântida e levado para a meseta do Pamir, né? Para daí, a partir dali, então, criar o que seria a raça ária, a raça branca, a quinta raça. A quinta raça-mãe. Uma raça-mãe, ela é dividida em 7 sub-raças. Tá? Sub-raça não no sentido de sub, de diminutivo, né? Mas de uma subdivisão. Aí, então, por volta de mais ou menos 1 milhão de anos atrás,
Isso, logicamente, põe por terra toda a questão do darwinismo, daquele negócio que diz como o Homo sapiens existe há 50 mil anos. Isso é brincadeira de criança, não procede. Então, por volta de 1 milhão de anos atrás, houve então essa migração e começou-se o que seria a raça ária. Aí, mais ou menos 1 milhão de anos atrás. De 1 milhão de anos até a volta de 850 mil, então se cria a primeira sub-raça jassemita, né? Que seria a chamado ário-hindu, né? E a sub-raça ário-hindu, vamos ver como que isso chega no Brasil, como passa pela essa questão da teosofia. Então, a sub-raça ário-hindu, ela existiu mais ou menos 850 mil anos atrás, e assim, 850 mil anos atrás, exatamente o que nós estamos aqui agora, sabe? Exatamente, então não tem assim que existe só 50 mil anos, porque há 1 milhão de anos atrás, há 2 milhões e meio de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, o homem já era exatamente como essa, era de cor diferente. Primeiro os negros, depois os vermelhos, depois os brancos. E do vermelho derivou o amarelo. Então hoje, já falamos sobre isso. Todos os chineses, aquele pessoal que tem da parte de lá da Espanha, os bascos, todo esse pessoal é derivado direto, o polinésio, derivado direto dos Atlantes, né? Aí então começa a raça ária. Então vem a área hindu, 850 mil anos, conduzida pelo próprio Buda Mercúrio, né? O Manu vai vaza, então tira o pessoal da Atlântida, leva para a meseta do Pamir, há uma mescla racial, se cria, depois então vem a primeira sub-raça, a área hindu, né? 850 mil anos. Depois então se cria a segunda sub-raça, né? Que é a ário-semita. Né? A ário-semita, ela existe e se expande para a região do Afeganistão. Tá? Depois aí então, na ário-semita é onde é que tem o primeiro Zoroastro. Depois da ário-semita eu tenho a irânica, né? Dos persas, onde também tem influência do Zoroastro. Sim. Então pega a Pérsia, a região ali do Eufrates, aí pega a Síria, né? E é onde tem hoje aquela bagunça toda lá. Sim. Então vejo que aquilo ali existe como cultura desde o início da terceira sub-raça da raça ária. Entende? Assim, coisas como 600, 650 mil anos atrás. Então, quando se diz assim, mas o Egito existe há 5 mil anos, a Babilônia, lá, o que é hoje o Iraque, existe há 5 mil anos. Isso é brincadeira, né? Bom, então, eu crio ali essa sub-raça. Depois isso aí evolui para a irânica, né? Aí a irânica, então, ela vai e ocupa Pérsia, ocupa aquela parte mais aqui de baixo e se expande nessa direção para derivar para o que seria depois a caldaica, né? E aí na caldaica eu ocupo a região ali da Itália, a região da França, a região ali da parte central da Europa, né? E os valores continuam sendo dados. Estou na quarta. Né? Aí depois eu venho e acontece a quinta sub-raça da raça ária, que é a teutônica. Aí ela pega e migra daquela região ali da parte de baixo, onde seria a Itália, na parte, aquela em formato de bota, perto do mar. Sim. Ela evolui, ela migra para cima e aí se espalha por toda a Europa, né, que é a quinta sub-raça, que é a teutônica. Acompanhando esse processo de evolução da raça que vem daqui, depois passa a área hindu, ário-semita, irânica, vem para cá assim, sempre acontece o quê? Eu tenho um ser divino orientando esse processo, eu tenho a evolução do gênio da língua, onde se perguntou de onde vem o sânscrito, depois a evolução até chegar no português do Brasil, eu tenho a evolução do conhecimento e a própria lei agindo, o governo culto do mundo agindo, fazendo com que isso aconteça. Aí, em determinado momento, esse conhecimento todo que ele está nessa região aqui da Europa, né, ele tem que ser trazido para o Ocidente, né, para o Ocidente de maneira geral, não só no Brasil, mas ele tem que vir para o Ocidente. Aí então começa o contato do que a gente conceitou com o Ocidente, que são as Américas, né, com o Oriente. O que acontece? Nesse ponto, então, a gente faz uma pausa, aí então nasce uma criatura em 1831, chamada Helena Ramfadef. O que acontece? Ela, com 16 para 17 anos, ela se casa com um general russo, que era governador de uma província, general, não me lembro o nome dele, mas sobrenome Blavatsky, então ela adquire o nome de Blavatsky. Ela fica casada por 5 meses, com 17 anos, e ela foge para Constantinopla. Ela já era predestinada a isso.
Em Constantinopla, ela tem contato com um conjunto de seres, né? E aí um adepto se encarrega da iniciação de Blavatsky. E ela fica em Constantinopla só o tempo suficiente para se separar, se divorciar, ou sei lá o termo que é lá do Blavatsky, não é? E aí se manda para o Oriente e passa pelo seu processo de iniciação. Na volta, aí ela traz uma coisa que pela primeira vez estava saindo do Oriente, que foi um livro chamado As Instâncias do Dizian. Sim. Instâncias do Dizian, que a gente pensa que é a origem de todo o conhecimento oriental, todo o conhecimento tido como oculto, né? Só que as Instâncias do Dizian, eles são um comentário de um outro livro que se chama Kyute. K-I-U, tracinho, T-E com um acento circunflexo. O Kyute, ele é escrito as folhas do Kyute, dizem, né? As folhas do Kyute são grandes, Gostei né? desse dizer. São grandes, né? De madeira petrificada e assim, então o Kyute ele nunca está em uma lamazeria só no Oriente. Então, ele sempre é levado de um mosteiro para o outro, né? E aí então, assim, uma centena de animais transportando o livro, então 5, 6 páginas cada animal de uma lamazeria. As instâncias de Dizian sumiram com ele, hein? É que assim, Blavatsky, durante o período em que ela esteve estando o Dizian, eu sei que continua legal. Agora, por que as instâncias mas de Dizian sumiram, acabaram com o livro, a gente só consegue fragmentos dele? Não é que sumiram, é que o livro ele fica na superfície enquanto ele tem utilidade. Mas ele foi editado? Não. Não foi? Jamais. Não. Eu tinha a impressão de que ele tinha sido. Não, Grego, assim, é porque assim, veja só, as instâncias do Dizian que Blavatsky teve acesso é uma parte de um comentário de 3 instâncias do Kyute. É uma parte. Parte de uma parte do mas que seria a instância alguma do Dizian. Coisa foi escrita. Foi escrito, mas daí, porque a única pessoa que teve acesso à instância do Dizian foi Blavatsky. Tá. Ela jamais escreveu a instância do Dizian. Ela usou o conhecimento que ela teve ao ter contato com a instância do Dizian. E veja que uma coisa muito interessante que é o seguinte: o contato com a instância do Dizian não deu a ela o conhecimento que tinha no livro. Colocou ela em contato com uma realidade a qual a instância do Dizian representava. E aí, então ele escreveu Isis sem véu, Doutrina Secreta, Pelas Grutas de Selva do Hindustã, Origem dos Rituais na Igreja de Maçonaria, a Ciência Secreta, a Doutrina Secreta, a Doutrina Mística, uma série de livros que daí mudaram completamente a maneira como o Ocidente via a questão filosófica, né? Bom, aí então Blavatsky, e só fazendo parece uma coisa muito interessante, que num livro editado pela Sociedade Teosófica, que foi fundada em 1875 em Nova York por Blavatsky e Henry Stillcott, né? Então tinha um livro uma revista que era editada que era o Loto Branco. E em 1900... Loto Branco. Loto Branco. Loto Blanco, né? Uma versão Sim. que chegou em espanhol para cá. Aí na segunda página da edição de 1907, aí então isso é muito interessante. Narra que daí Blavatsky, lutando em Mentana, ela se fere gravemente, né? Só que isso foi em 1907, né? Que foi reportado, né? E tem-se como Blavatsky, ela tendo vivido de 31 a 91, 1831 e 1891. Então pressupõe-se que Blavatsky não era uma, eram muitas, né? E aí, com Blavatsky acontecia o fenômeno que a gente conhece como tulkuísmo, né? Onde tem vários seres com a mesma essência, cada um com uma função. Né? Bom, tulkuísmo vem do tulku, T-U-L-K-U. Tá? Exatamente. Que é assim, é como se fosse um clone. Um pedaço, vamos dizer, para ficar num linguajar mais... É como se fosse um clone, mas vários corpos, um único espírito, uma única essência. Né? Cada um com almas distintas, um único espírito. Né? Quase um conceito de modo mais consciente. Mais de um tulku. Muito, cada um com maneira diferente. Talvez pegar assim, várias fotos de Blavatsky, nenhuma delas é igual. Inclusive um brasileiro que qualquer dia a gente fala, né? Principalmente. Principalmente, tá? Mas era o contrário, que a de lá era aquela coisa de cá. Mas a gente pode falar. Mas aí a gente deu a dica que é o seguinte: diz o Loto Blanco que Blavatsky se feriu em Mentana. A gente procura aqui personagem histórica brasileira que lutou em Mentana ao lado de Garibaldi. Então, e a gente já. Inclusive, inclusive em 1907 se diz que daí Blavatsky lutou ao lado de Garibaldi em Mentana. Então, bom, vamos em frente. Aí então Blavatsky
ela teve contato com o Kyuté, né, baseado na instância de Xi'an, e ela tinha por função, então, fazer um trabalho. Agora daí vem que trabalho? Lembra que a gente parou na raça teutônica, que era a quinta subraça da raça ária? Sim. Pois bem, a sexta subraça da raça ária, ela deveria se desenvolver na América do Norte. Aí por isso que os Estados Unidos foi preparado para ter papel determinante no mundo por um determinado período, porque ali deveria florescer a sexta subraça da raça ária e ter o equilíbrio do poder temporal com o espiritual. Só que não aconteceu. Então Blavatsky, o Henry, Chilcott e mais um grupo fundam a Sociedade Teosófica, né? Não dá certo, só perseguições, é uma pressão muito grande nos Estados Unidos, e aí se muda para a Índia. E aí então em 1907 é fundada a Sociedade Teosófica de Adyar, que fica num estado mais ao sul, um estado hoje Tamil, Nude, ou não consigo me lembrar. Sim. Né? Aí então, como os valores que todo esse processo que se plasmava em Blavatsky, que deveria acontecer nos Estados Unidos, não acontece, a Sociedade Teosófica ela se muda para a Índia, para Adyar, há um retrocesso no processo evolucional, porque a evolução ela tinha saído do Oriente, né? Do Oriente pela Índia, entrou na Europa, sim, veio depois para a Península Ibérica, e daí da Europa ela veio para o Ocidente. Aí não dá certo, ela volta para o Oriente, né? E aí então se tenta criar lá, depois da Sociedade da Estrela com o Krishnamurti, ele diz que ele não é um mestre, ele é um adepto, dissolve a sociedade, negócio então, e a Sociedade Teosófica toma o seu caminho. Pois bem, aí Blavatsky, quando funda a Sociedade Teosófica, ela adota o lema do Maharaja de Benares, né, do Maharaja de Benares. E Maharaja, são 4 Maharajas de verdade, né? E aí é usado na Índia o termo Maharaja, mas são 4 Maharajas, cada um ligado a um animal de esfinge, a um ponto cardial. Daqui a pouco, se for o caso, a gente declina o nome dos Maharajas, né? Então, Blavatsky adota o lema do Maharaja de Benares, Satyanasti, ou Satyanati para o Dharma, não há religião superior à verdade. E funda, daí foi fundado em 1975, a Teosofia. Teosofia é um termo que não foi criado pela Sociedade Teosófica, né? Ele foi criado por Amônio Sacas em Alexandria. Ele tinha lá os filaleteus, que daí era uma sequência de uma série de ordens. E assim, do ponto de vista humano, então a gente pensa assim, Blavatsky nasceu em Ekaterinoslav, que é um porto russo, e com 17 anos se lança para o Oriente e do nada ela funda um movimento que vai mudar a maneira como o Ocidente vê toda a questão filosófica, toda a questão divina, toda a questão oculta, né? Só que não é assim. Ocultamente, esotericamente, isso é uma sequência de ordens secretas, uma sequência de ordens de apoio, uma sequência de seres que vêm regidos e comandados e representando o próprio governo oculto do mundo, que tem por função trazer de volta para a humanidade aquilo que já pertencia à humanidade, que é a Gupta Vidya. Gupta Vidya. Que é a ciência secreta, que é o conhecimento oculto, que na época da Atlântida, quando houve, então, a queda da Atlântida por conta da quarta cidade ter se voltado contra a oitava, e aí não mais a divindade coexistiria junto com a humanidade, até quando começasse novamente a Idade de Ouro, que é o que está acontecendo agora. Então, até esse momento em que deixaria de existir o mistério, onde seria o fim dos mistérios, esse intervalo todo, o conhecimento foi retirado da humanidade e transformado na Gupta Vidya, ciência secreta, oculta. Né? Assim, ela oculta aos olhos dos profanos, de profano, de quem está fora do templo. Né? Então, esse movimento, e que daí esse movimento tem a ver com o descobrimento do Brasil, com a questão da Ordem da Calatrava na Espanha, que daí é onde tem o Caminho de Santiago de Compostela, que representava a questão da alquimia, com os verdadeiros templários, Avis, Maris, todas as ordens, as 33 ordens do ciclo, que derivaram para chegar até aqui no Brasil hoje, né, com a ordem que é quem capitaneia esse processo. Então, aí Blavatsky vem, fazendo o trabalho da lei, volta para o Oriente, aí antes fundou a Sociedade Teosófica, adotou o lema do Maharaja de Benares, aí quando ela adota o lema do Maharaja de Benares, faz com que todos os valores que tinham então sido plasmados até aquele momento são entregues a ela, para ela fundar a Sociedade Teosófica, ela pega o conhecimento daí do Kyuté e começa a dar em doses homeopáticas para o Ocidente, avisa que no século XX vai vir o que vai dar sequências e processos, né, e há todo um trabalho. Chega em 1891, daí Blavatsky termina o seu papel, a Sociedade Teosófica ela toma por base o que está sendo produzido em Adyar, e aí se desvirtua um pouco, e acontece o seguinte, o Satyanasti para o Dharma,
que era o lema que estava ligado ao Oriente, que foi usado para essa transição para o Ocidente, ele muda, inclusive, de foco, né, para o que hoje a gente tem como uma nova realidade. Então, o que eu fiz? Mostrar esse caminho desde a época da Atlântida até chegar a Blavatsky fundar o movimento teosófico e aí ter contato com o Oriente, usar o lema do Maharaja de Benares, que representava todas as ordens que tinha então trazido até agora o facho do conhecimento para devolver para a humanidade. Aí a ação teosófica ela tem o seu papel, Blavatsky cumpre o seu papel e entrega esse bastão de novo para o Oriente. Como os Estados Unidos, que deveria ser a sexta, assim, deveria ser a sexta sub-raça da raça ária, ele não cumpre o seu papel, por conta de Blavatsky e o que ela representava ter voltado para o Oriente, aí então sexta e sétima sub-raça da raça ária se unem em uma só e se projetam em um outro momento, em um outro país. O que acontece? Ela volta para lá, né? Aí morre em 1891, aí em 1883 inicia um novo processo. O que acontece? Todos os valores que até então estavam daí na Europa e se projetam através de todas as ordens, de novo, que vem ali para a Península Ibérica e se projetam para o Ocidente, para as Américas, para o Brasil, fazem com que o trabalho que tinha sido interrompido nos Estados Unidos, que era a criação da sexta sub-raça da raça ária, que daí então criaria um estado de esplendor no planeta até quando o bastão fosse passado para a sétima sub-raça, que seria o Brasil. Isso então une-se e cabe ao Brasil hoje a plasmação, a exteriorização, a densificação, a visualização de todos os valores do que seriam a sexta e sétima sub-raça da raça ária, dando por finalizado o próprio ciclo, né, dessa raça-mãe que a gente está hoje. Entende? Então, esse é o caminho que levou todo esse conhecimento, que levou a Fundação da Sociedade Teosófica, que levou a ter contato com a Índia, a usar o lema do Maharaja de Benares, que representava em si todo o conhecimento da Aryavarta, que é a Índia, que é o berço, é a mãe da raça branca, enquanto o Egito é o pai da raça ária, enquanto o Egito é o pai da raça ária. Então, enquanto nós estivermos, o sentido dessa frase, vamos dizer, o fato da gente lembrar-se dela ou lê-la de vez em quando é bom porque vai incutir na nossa mente, vamos dizer, na nossa mente, como é que você chama? Concreta essa? Mente concreta. A nossa mente concreta de que realmente não há nada superior do que a própria verdade, fazendo com que a gente comece a se habituar a trabalhar com ela. Seria mais ou menos isso? Não? Sim. Bom, então a gente explicou como é que o Satyanarayana Parodharma veio parar no Ocidente, né, e o que veio junto com ele. Agora, o que é o não há religião superior à verdade? Isto. Né? Primeiro que daí, então, o termo verdade no Satyanarayana Parodharma ou Satyat-Nasti Parodharma, ele pode ser verdade ou lei. Então, não há religião superior à lei. A religião como origem de religo, religas, religare, tem por função fazer o que? Ligar o homem à sua própria origem, à sua própria divindade, mostrando ele quem ele é. E o que ele é? Ele é o que é, só que ele não sabe. Então, e onde está? Está dentro dele mesmo. Então, o que acontece? Quando a divindade ela vem, se expressa na forma humana e tenta colocar a humanidade de volta na sua linha, de volta no Dharma, que é a lei, né? Então, como diz Krishna, Prajna, toda vez lá no que Dharma declina e a Dharma, que é o contra-lei que a ignorância se levanta, eu me manifesto, etc, etc. Não precisa dizer, né? O que acontece? Então, toda vez que um desses seres se manifestou, ele veio tentar restabelecer a lei, restabelecer Dharma. Só que ele restabelece Dharma na interação humana, quer dizer, dando o conhecimento, trazendo para a humanidade, aí as formas diferentes. Ou ele traz as leis de Moisés, ou traz os mandamentos sagartinos, sim, sabe? Então, cada um veio e fez, colocou assim uma pequena peça desse grande quebra-cabeça que é a lei cósmica, a coisa em movimento hoje. O que acontece? Só que esses seres, eles não criaram uma estrutura de poder temporal. Nunca, nenhum deles criou nenhuma religião. Nunca nenhum criou. Aí, o entorno desses seres, o entorno despreparado, que o entorno preparado não criaria a religião. O entorno desses seres, ele então, interpretando à sua maneira aquilo que a humanidade, que a divindade falou, da mesma maneira como a interpretação do mal no mal. Sim. Eu interpreto o que eu ouvi da divindade e não interpreto com a minha forma como o meu eu divino, eu interpreto com o meu eu humano.
E aí eu crio a minha maneira de interpretar isso que a gente constituiu como verdade e crio o quê? Uma estrutura de religião. Isso. E aí o que acontece? E aí que vem uma grande falha. Eu digo assim, pô, eu entendi o que o determinado mestre falou. Você tem a mesma capacidade, ou maior, a mesma competência, o mesmo direito de lei, de entender o que o mestre falou, ou você pode ser o próprio, não sei, entende? Só que daí você por comodidade fala assim, não, já que o Jorge entendeu o que o mestre falou, ou o que Deus disse, então, ave Jorge. Né? Aí sim, Jorge, bota aí uma roupa, bota um negócio colorido aí, fica num andar mais alto do que o meu, e você é o meu procurador para falar com Deus. E aí, Jorge, o que você precisa? Já está endeusado. Não, ele cria uma religião. Aí você me pergunta, Jorge, o que você precisa? Eu preciso construir uma igreja, preciso construir não sei o que e tal, preciso ir avião rapidamente para lá e para cá e tal. Cria uma estrutura, e aí as pessoas, por comodidade, delegam a alguém, né, o dever de falar em seu nome para Deus. Só que é o seguinte, o teu Deus, eu não posso falar com ele, porque está dentro de você. Sim. O meu Deus, só quem fala é o seu mesmo. Cada um de nós tem em si a própria divindade, que é o quê? É uma centelha, é uma parte, é o atiniatiniatati, o no todo e o todo em um. Sim. Então, a própria divindade não manifestada, ela está em mim, como está em você, como está em todos aqui. Então, eu não preciso pedir para ninguém, por quê? Porque você não tem o código de linguagem para falar com a minha divindade. Só eu que tenho, porque ela depende do quê? Depende da minha própria capacidade para geometrizar, para entender o que está acontecendo e, nesse entender, sublimar, sabe? Tornar permeável, né? E aí, então, aconteceu o que a gente conceitua como iniciação, como consciência, esse tipo de coisa. Então, a religião, ela é uma criação humana. Quando a gente diz assim, que não há religião superior à verdade, é porque a verdade, fisicamente, a verdade, ela se situa em termos de criação, em termos atômicos, ela se situa que assim, a interpretação dessa verdade, ela só é feita pela humanidade a partir do que a divindade, quando se expressa, quando se manifesta, ela te dá a verdade e você interpreta. Aí você interpreta e cria uma religião. Então você tem a religião aqui e a verdade aqui. Então, fisicamente não há como qualquer religião ser superior à própria verdade. Isso analisando no sentido literal que diz a frase. Claro. Agora, analisando simbolicamente, é que não há como uma religião, não há como uma interpretação da divindade, que é a verdade, Deus é a verdade é Deus, não há como uma interpretação ser maior ou mais abrangente ou mais verdadeira que a própria. E aí o que acontece? Um interpreta uma verdade em um país, cria uma religião. Outro interpreta uma verdade em outro país, cria uma religião. Degrada, deturpa, reveste com interesses humanos, Sim. Cria uma estrutura de poder, cria uma transnacional. E aí eu digo assim, a minha religião é melhor que a tua. E fica disputando Deus. Aí eu invado o teu país para mostrar que a minha religião é melhor que a tua. Aí você não acredita? Aí, então tem uma história que daí quando os jesuítas chegaram ali na península do Yucatán, né, aí, onde tinham os maias, então a primeira coisa que fizeram foi pegar e meter fogo nos sacerdotes, né? E aí então um dos sacerdotes vai ser queimado, e assim, não, ou você se converte, ou então você vai ser queimado, você vai para o inferno. E aí o cara perguntou assim, e se eu não me converter, daí você vai para onde? Você vai para o céu. E no céu tem gente igual a você? Perguntou pro cara, né? Pro que veio do ocidente para cá. Claro. Aí falou assim, lá no céu todos igual a mim, então eu preferi ir no inferno, porque igual a você não quero encontrar lugar nenhum. E era aquela questão do, assim, ou tu converte ou tu morre, né? E é o que aconteceu lá naquela questão do norte ali da França, onde teve a cruzada albigense, que tinha por função exterminar os cátaros, que daí eles tinham um conhecimento diferenciado, né? E aí essa questão da religião, ela sempre andou de braço dado com a questão política e com o poder, e aconteceu o que a gente sabe historicamente. Deixa eu fazer uma pergunta da telespectadora aqui, que não se identificou, mas ela é da agronômica, e ela quer saber se a prática dos mantras ajuda a ter proteção. Ela ouviu a gente falar um pouco, mas não entendeu muito bem, não deu o nome. É uma telespectadora então, da agronômica. De minha irmã da agronômica. Isso aí, pronto. Não ajuda. Esse negócio de achar que você vai pedir ajuda para alguém, ou recitar um mantra, ou usar uma roupa de uma cor, ou usar um patuá, ou usar um osso pendurado, ou um símbolo qualquer, e que isso vai te proteger, não protege de nada. A única coisa que pode proteger contra o meio é você mesmo. Então você tem que estar em uma atitude tal que você se isole daquilo que você não quer.
E qual é, que é a melhor maneira de você se proteger de alguma coisa que você não deseja? Não olhe para aquilo que você não deseja. Se você não quer sentir medo, não pense no medo. Se você não quer precisar de proteção, não crie nada que te faça ter necessidade de ter proteção. Agora, não acredite que o recitar um mantra vai te proteger, nem que um amuleto vai te proteger, porque um dia você esquece o amuleto e vai sair de casa e achar que daí tropeçou, caiu no bueiro, ou o guarda te multou, e a culpa é porque o amuleto ficou em casa. Nós temos que ter ciência seguinte: tudo o que nós desejemos ou queremos fazer nesse mundo em que nós vivemos é possível de ser feito e pode ser feito por nós mesmos, por mais ninguém. Entende? Então o mantra, conforme a gente conversou agora há pouquinho, é assim, a pronúncia de um mantra, sem você saber exatamente o significado dessas palavras sagradas, não vai ter função nenhuma, a não ser te dar a falsa sensação de bem-estar ou de proteção ou o que seja. Entende? Isso que você nem falou aqui pra gente, qual é o mantra que você está recitando. Então ele tem sentido se você recitar em um ambiente templário, e esse mantra tiver uma origem, tiver uma função, e estiver preparado para que ele seja verbalizado. Aí, então, quando você verbaliza alguma coisa, você dá a tua vitalidade para aquela coisa que já pré-existe, e essa coisa que já pré-existe através de você, ela vem e ela é parida, ela é gerada, ela é colocada no ar, ela é criada usando a tua vida, e aí então ela passa a ter atividade, a atuar. Mas uma outra também você tem que lembrar, uma coisa é a seguinte: nenhuma força cósmica, nenhuma força de lei, nada é dado para nosso próprio benefício. Se você vai recitar um mantra, ele tem que ser um mantra para ajudar e dar saúde à humanidade. E na humanidade você se encontra. Você vai ter um pensamento qualquer de felicidade para a humanidade. E na humanidade você se encontra. Aí acontece. Fora disso, não funciona o egoísmo. Você tinha trazido um papelzinho lá que eu vi lá fora, e você falou, se por acaso a gente for falar... Não, mas não vai ser necessário. Não vai ser necessário, não, então tá. Então vamos, nós temos 3 minutinhos, né? E... Ficou claro? A gente deixou de conversar alguma coisa? Acho que eu não, acho que não. Acho que não. Alguém dos nossos espectadores aqui hoje teria alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Não, né? Não é? Se quiser, então tá bom. Então tá bom. A questão, então... ficou claro, eu creio. Então vamos definir o seguinte: o que eu posso, se eu tiver isso aqui em cima do meu computador, ou que nem eu ficar me lembrando disso, mágica não vai fazer nenhuma, não. Ele só vai me lembrar. Não, só se lembre o seguinte: não há religião superior à verdade. Exatamente. Agora, não tenha nessa frase um apoio mágico. Eu achar que eu ficar recitando isso aí eu vou transformar. Não. É o seguinte, é para você sabe que moral. Não existe, não é só uma verdade. Sim. Não existe religião superior à verdade. E ponto. Entende? Tome isso por base e conduza o seu dia a dia dessa forma. Agora, não é uma fórmula mágica, não, assim como não adianta você pegar e você vai repetir A1, sem saber o que significa. Sim. Sem ter um propósito, sem ter um contexto. Agora, para a nossa telespectadora que falou, não quis se identificar, por exemplo, a questão do mantra foi o que você disse bem. Tem um mantra muito bonito, que eu ouço bastante, que é Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. E aquilo lá, você cantando com mais pessoas, aquilo cria um bem-estar fabuloso. Sim, mas não no sentido de proteção. Você tem que sempre entoar um mantra, Hare Krishna, o que seja, né? Mas sempre pensando em dar de você para a humanidade. Você entoa aquilo, então você joga para o ambiente o que de melhor há em você. Melhora tudo, né? Entende? Melhora. Agora, isso não implica em que isso aí seja uma fórmula mágica que vai te proteger, ou que vai te dar riqueza. Esses processos daí não funcionam, porque você mistura aquilo que você devia dar de melhor de você, que é a questão divina, com o teu anseio, o teu desejo humano, e você ancora, você lastreia, você densifica aquela atividade que você está fazendo, e ela não dá em nada, não adianta nada. Entende? Então, gente, olha lá, hoje nós vamos respeitar o horário, né? Nós queremos agradecer... 50 segundos. 50 segundos, então. Eu vou agradecer todo mundo que veio aqui nos assistir, a nossa equipe técnica. Jorge, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Obrigado a você. Conosco nessa celebração, né? E agora, como sempre, eu deixo para você o recado final, né? Você sempre encerra o nosso até sempre. O nosso até sempre. Então vai, Jorge. O Satyanasti para o Dharma, não há religião superior à verdade, e
ouçam uma vez só e tomem da maneira como desejarem. Só que é o seguinte, não há religião superior à verdade. Qual a verdade? A verdade de cada um de vocês. Não existem duas verdades. Entende? Aí, se eu tomo isso por base, não há religião superior à verdade, e eu busco a minha verdade, e em buscando a minha verdade, eu faço com que o meu objetivo seja exteriorizar a divindade que há em mim, e a divindade é a verdade é a própria divindade, eu tenho uma vida harmônica, plena e feliz, e eu tenho a certeza que eu estou fazendo o quê? Eu estou honrando essa existência que me foi dada por lei, lembrando que a gente está em viagem de trabalho, não estamos de férias, não é uma viagem de lazer. Tá bem? Um grande abraço e até sempre. E fiquem bem, fiquem felizes.